Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Esse é o Nalu Podcast. É o primeiro podcast, o primeiro episódio que eu estou fazendo com o intuito de falar um pouquinho sobre a maternidade em geral. A gente vai trazer várias pessoas maravilhosas para cá, para a gente conversar sobre a maternidade sem nenhum tabu. E a primeira convidada é a Malu Mendes, digital influencer. Está se especializando em direito médico, né, Malu? Ela está com 9 meses. E aí a gente vai conversar um pouquinho, vai ter um papo super gostoso sobre a maternidade. Ela está aí nesse início e ela vai contar um pouquinho sobre a gestação, o que ela está sentindo. E a gente vai trocar muita ideia legal agora. Oi, gente. Então, sou Malu, sou mãe do Joaquim. Tô aqui, ó, com o meu buchinho de 9 meses, rezando pra não parir aqui que acabe o tempo. Mas é isso. É só esperando o tempinho dele e relaxando a mente e a cabeça, né? Já, né, Malu? Já. 9 meses, Malu? 9 meses. 9 meses. Agora sim, você tá pleníssima para 9 meses. Porque eu disse a você, quando eu tava com 9 meses, eu fiquei assim, já sem energia nenhuma. Tu acredita? Foi. Sem energia nenhuma, assim. Piscava o olho, já não queria piscar. Malu, falando desse iniciozinho. Você tá aí prestes a parir. E eu queria saber, mulher, de você, quais foram as expectativas que você criou antes de... Que você pensava que quando você fosse ficar grávida ia ficar assim ou assado. Tipo, expectativas e realidades da gestação. O que é que mudou mais em você? Então, primeiro, antes da gente engravidar, a gente tem uma ideia sobre tudo, né? A gente planeja a nossa gravidez assim... Ah, não, quando eu for grávida eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando a gente engravida, eu acho lindo que a gente queima a nossa língua, paga a língua bonitinho. Não é? E muita coisa, assim, eu não sabia, eu só comecei a descobrir durante a gravidez. Tanto em aspectos físicos quanto mentais. Uhum. Então, acho que falando, assim, de aspectos físicos, a gente acha que só vai crescer a barriga e tá tudo certo. E não é. Minha gente, o corpo, ele muda muito, 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 muito. Porque a gente tá se preparando pra... A gente tá gerando uma vida, né? Então, o corpo da gente sofre muitas mudanças em relação a tudo. Não é só a barriguinha que cresce. E mentalmente, aí é que o bicho pega, porque a gente fica assim, meu Deus, só terrada de hormônio. Hormônio, é muito hormônio, né, muito Malu? hormônio. É um looping, assim, um sobe e desce, é uma montanha-russa. E tem dias que você acorda, meu Deus, eu tô uma grávida linda. E tem dias que você fica, meu Deus, eu tô o cão. Eu senti isso também. E aí bate a tristeza, né, essas coisinhas, é tão ruinzinho. Mulher, eu senti isso também, eu fiquei... Foi muito interessante o que você falou, porque eu também tive muita oscilação hormonal. E eu imaginava que, tipo, no início da gestação, ia ter essa oscilação. Mas eu nem imaginava que ia ter tanto. Porque, literalmente, não era nem de um dia para o outro. Era assim, eu acordei super bem, me sinto gata garota. E, sei lá, depois do almoço, eu estava chorando, sem saber o porquê. E isso, assim, os 3 primeiros meses, para mim, foi mais punk, porque... eu acho que, pelo menos na minha gestação, foi quando eu realmente não estava conseguindo controlar muito. Não sei, gente, eu tive descolamento ovular. Se foi por conta disso também. Depois eu vou fazer até um vídeo no Instagram para isso. Tem um monte de gente perguntando, depois que eu comentei ontem na palestra. Mas eu não sei se também foi por conta disso que eu oscilei muito, assim. Era um dia não, eu acordava feliz. Sei lá, 3 horas depois eu estava acabada, sem carisma nenhum. Malu do céu. Verdade. E uma coisa que não comentam, assim, por sorte, eu tinha minhas amigas de barriga, que eu chamo de amiga de barriga, né? Minha amiga descobriu que estava grávida de gêmeas. Que legal. Recentemente, e coisa de 2 meses depois eu descobri a minha. Então, a gente compartilhou a gravidez inteira, muita coisa juntas. Entendi. E eu dizia, amiga, hoje eu cheguei e surtei do nada com o Arthur. Ela, também com o meu. Porque não se fala muito, né, Malu? Não é. E é importante, né, como você está dizendo, ter essa rede de apoio. E mesmo que você não tenha, você procure ter. Né? Aí, porque muitas pessoas podem falar, mas eu não tenho amigas grávidas.
Mas a partir do momento que você está, procure se conectar também com gestantes. Você fez pilates, né? Ou está fazendo ainda? Estou fazendo pilates. Está fazendo ainda. Foi essas amigas de gravidez que você falou? Não, na verdade, né? essa já é a que eu conversei desde o início, é uma amiga minha de muitos anos. Aí foi coincidência da vida. Foi coincidência da vida, mas as do Pilates têm me ajudado muito também. Assim, uma ajuda a outra, né? Porque a gente chega no Pilates só tem gestante. Então, é um grupinho de 3, 4 pessoas e todo mundo vai compartilhando. Geralmente, idade gestacional próxima e vai compartilhando o que está passando naquela fase. Eu tive essa também, eu tive a mesma coisa. Por coincidências da vida, eu tive amigas que ficaram grávidas no mesmo período. Eu tenho uma amiga que, tipo assim, a minha filha para a filha dela são 18 dias de diferença só. Então, a gente compartilhou muito. E eu me senti muito, muito acolhida. Porque é muito difícil você passar por uma gestação, por mais que tenha o seu marido, namorado, enfim, e família, mas você compartilhar nada melhor de uma grávida para outra grávida. Com certeza. De uma mãe para outra mãe. Parece que um entende a outra, né? Entende. Você olha para outra e fala, meu Deus, já se conecta. É importantíssimo. É verdade. Não é? E a gente se coloca uma sobrecarga muito grande, né? Eu lembro que às vezes, assim, eu queria chorar sem motivo. Eu esperava o Arthur sair para trabalhar e eu começava a chorar. Só que ele me conhece muito, então ele percebia que eu não estava bem. Aí ele ficava, não, o que você tem? Eu dizia, nada. Aí eu já começava a chorar. Tô chorando sem motivo. Ele, não fique assim. Aí ele ia lá, fazia uma comidinha pra mim, fazia alguma coisa diferente, né? Pra tentar tirar o foco. Que eu tive essa sorte de ter essa rede de apoio. Muito, Amalo, muito. Que tem mães que não tem, né? É verdade. Falando em rede de apoio, falando sobre Malu, uma das coisas que eu tenho sempre curiosidade, que me pegou quando eu estava gestante, né? Foram as esferas sociais. Na questão de amigos, o que é que mudou, se mudou. Na questão familiar, o que é que mudou, se mudou. Na questão profissional, uma curiosidade que eu tenho, porque, minha gente, não sei se vocês sabem, mas eu acho que devem saber, a Malu, ela bomba nos provadores, né? Então, assim, Malu, eu até comentei com você. Tinha uma hora que eu olhava para as lojas, Malu, todas as lojas de Maceió. Uma manhã, tinha dia que era uma manhã. Meu Deus, a Malu, como é que foi isso? Em todas as lojas ela estava. Então, assim, muito provador de biquíni, muito provador de muita roupa diferente. Esse meio que você deve conhecer muito melhor do que eu. A gente não entende direito, então a gente fica nessa curiosidade de tipo assim, e aí, para quem trabalha com a imagem, né? Como foi para você? Você sentiu diferença nessa questão do trabalho? Muita. Vamos conversar então falando sobre ela, né? Vamos, babado que a gente quer saber. Então, eu acredito que, não sei se é só em Maceió ou se, enfim, vou falar o que aconteceu comigo. Sim, sua experiência. Minha experiência. Eu dei um boom, assim, na época da pandemia, né? E depois foi tudo se encaixando, a gente foi pegando aqueles contratos, assim, mensais, deixando tudo mais organizado. E desde que eu descobri a gravidez, eu percebi uma diminuição muito grande dos provadores. Assim, a procura foi muito menor. Você chegou a avisar as lojas ou você esperava elas lhe procurarem para você dizer, eu estou grávida? Não, eu avisei no Instagram, assim. Não cheguei para avisar, não, a elas. Entendi. E aí, o que aconteceu, né? Peraí que eu esqueci. De novo, não tem problema. Então, aí eu percebi que a procura diminuiu bastante e isso é até um fator ruim pra gente, porque a gente já tá ali com aquele psicológico meio abalado, né? Com certeza. E é o que eu falo, assim, às vezes a gente procura uma loja pra vestir uma roupa de gestante, não precisa nem ser uma roupa de gestante. Mas, por exemplo, uma calça, assim, que eu tô com um coisinho mais alto, com bastante elástico, que a gente consiga usar na gestação e que possa aproveitar também depois. A gente não vê verdade, Malu, a gente falando não sobre vê, isso. Nem falando. E lojas, minha gente, lojas, fiquem atentas. Mesmo que você não trabalhe com a maternidade, com roupa de gestante em si, mas assim, essas calças de elástico, realmente, você não vê, por exemplo, uma propaganda de uma grávida saindo, sei lá, para tomar um café, para ser uma roupa dessa. Porque quando você pensa em grávida, você justamente pensa assim, eu não tenho mais roupa. Aí você não pensa que poderia usar o blazer que você já tem, uma blusa mais folgada e comprar naquela loja uma calça. E a cegonha tá solta, viu, minha gente? Vamos investir nisso. Tá solta, Malu, tá todo mundo engravidando, gata. Deus abençoe essa geração. Mas realmente, assim, é uma questão que a gente tem que ficar muito atenta, porque a gente não vê nem
E é realmente, assim, você falando, eu tô aqui refletindo. A gente não vê esses provadores. Não. E assim, eu tive uma gravidez muito tranquila no primeiro e segundo trimestre, né? Eu comecei a ter, assim, uns pequenas coisas no terceiro, que foi a descoberta de anemia, infecção urinária, essas coisas. Mas já tratamos. E, então, assim, eu era muito ativa. Eu treinei até 7 meses de gestação, fiz musculação até 7 meses, fiz pilates também de 4 meses até agora e vou continuar. Malu, com relação a isso, aproveitando, eu tive essa dúvida. Eu fiquei muito cansada na minha gestação. Você se sentiu disposta, então, na gestação? Assim, você falou, fez até musculação até os... 7 meses. Meu Jesus Cristo lhe abençoe. E Pilates está fazendo até agora? Tô fazendo até agora. 9 meses você tá? Tô com 9 meses. Meu amor, você vai pro céu direto. Você já sabe disso, não é? Mas a disposição, você sente que não diminuiu? É uma curiosidade que eu tenho. Diminuiu. Tanto que, assim, quando eu ia fazer musculação, né? Eu já não conseguia pegar os mesmos pesos de antes. Eu não conseguia fazer aquele mesmo treino. Foi reformulado o meu treino para um treino mais curto e com menos intensidade, porque eu não aguentava pegar o mesmo peso, assim, num sumô ou algo do tipo. Sim. E a gente eu fui me adaptando, sabe? Em cada treino eu ia... Se eu via que, assim, sentisse que estava sobrecarregando um pouco as costas ou algo do tipo, eu diminuía mais o peso. E eu só parei mesmo porque eu descobri a anemia e logo em seguida a infecção urinária. Então, a indicação é de repouso absoluto. Entendi. É por isso que tu parou. Parei. Aí voltei só pro Pilates. E a questão do sono, Malu? Tu teve isso? Tive no início. Eu dormia que o Arthur dizia, rapaz, tá parecendo um gato de loja. Meu Deus do céu, eu tive muito. Eu tive. Mas você teve só no início ou tipo assim, agora no final? Porque a sensação que eu tive na minha gestação... Eu nunca fui de esportes, sempre fui esforçada. Então, eu acho que isso é um ponto que ajudou. É legal você falar. Como eu sempre tive uma vida muito ativa, por mais que eu me sentisse indisposta, eu já estava acostumada a lidar com a indisposição. Porque quando a gente está treinando, a gente sabe que, não, é só uma disposiçãozinha, mas eu vou comer uma coisinha e vou treinar. Então, já estava automático. Condicionada já a isso, né, Malu? E eu me sinto muito bem treinando. Então, assim, pra mim era uma forma também de aliviar a cabeça e tudo. Ai, que maravilhoso. É até um incentivo, né, para as gravidinhas. Nem a questão, como você falou, não é questão física. Eu acho que a questão física é uma consequência. Mas realmente tem estudos científicos que informam que a gente fazendo exercício, a gente libera endorfina, a gente faz essa descarga de estresse. Avalie você grávida, né, que você realmente precisa disso. Então, assim, juntando o útil com o agradável, né? É verdade. Com relação às outras esferas, Malu, o que é que tu achou? Assim, sentiu muita diferença? Deixa só eu terminar de falar das lojas, porque vai parecer que eu tô criticando aqui todo mundo. Mas não, gente, também tive uma procura, assim, considerável. Não tanto, né? Eu senti que diminuiu bastante, mas fiz muito provador de acessórios. Acessórios, legal. Não fui procurada para fazer, por exemplo, provador de biquíni, que é uma coisa que a gente tem aqui, o Mar de Maceió, né? A gente tem tanta coisa para fazer. E tem tanta grávida, poxa, é tão legal a gente achar uma roupa que cabe na gente, né? O peito da gente aumenta, a barriga fica... Então, uma calcinha e um topzinho que ficasse legal ali pra gente se sentir à vontade na praia. E eu lembro até que quando eu fiz teve um dia que uma mulher entrou em contato comigo. E aí ela fez... Malu, eu queria fazer um provador com você sobre roupa de vestido de festa. Aí eu falei, vamos, mas olha, você sabe que eu tô grávida? Ela, não, mas a intenção é essa mesmo. Eu quero que as roupas da minha loja, que eu consiga mostrar para as pessoas que usam pessoas normais, grávidas, de todos os tipos. Olha que legal, né? E algumas lojas parceiras, assim, desde o início. Maluzinha, olha, eu quero você aqui na minha loja. Que inclusive, essa calça foi dentro de uns provadores que eu tava fazendo, amei. Que legal, vou até fazer Malu. merchan, belíssima. E legal. aí, ela, desde o início, falando, Malu, vem aqui fazer um provadorzinho, já contando comigo, vai ter Dia das Mães, aí vamos... quando eu chegava lá, né, as meninas, a gente tava pensando em você pra fazer a campanha Dia das Mães. É muito bom. Que legal, Malu, tá vendo? Se todo mundo tivesse essa cabeça, né? É verdade, só que são poucas, né? São muito poucas para a quantidade pra que tem aqui. E você refletiu em algo que realmente, assim, a gente é Maceió, praia, realmente não tem, e se tem é muito pouco essa questão da mudança do corpo da mulher. Ela quer botar um biquíni, ela quer ir pra praia. A gente mora numa cidade litorânea. Por que não, né? É verdade. Lojas, fiquem atentas para isso, gatas. Você vê, né? Como a loja que ela tinha dito...
quanta coisa boa pode vir a partir daí. Vamos ficar atentos. Com relação às outras esferas, Malu? Sim, então, em relação à família, eu senti que foi uma mudança, assim, a gente já é uma família muito unida. Uhum. E eu senti que uniu ainda mais, sabe? A gente ficou muito unido, tanto a minha família quanto a família do Arthur, o tempo todo aquela preocupação. E muito amor, assim, meu Deus, eu tô recebendo muito amor. E eu falo que eu tenho muita sorte dessa rede de apoio da minha família. Isso. Inclusive, a gente tem até bolão no grupo da família para saber o dia que ele vem. Que legal, isso é tão importante, né? Não é? Rede de apoio, eu digo assim, eu não sei o que eu faria sem minha rede de apoio. Porque eu também tive uma rede de apoio espetacular. Eu fiquei, né, grávida, depois que eu tive a Ana Lu, eu fui para casa da minha mãe, fiquei acho que 3 meses lá. Foram 3 meses? 3 meses. Eu só saí porque, pela graça de Deus, pro meu Deus, eu vou morar aqui então. Porque assim, minha mãe, meu padrasto, meu esposo, minhas irmãs, todo mundo envolvido 100%. Não era uma coisa, acho que é o sentimento que você tem, não era uma coisa tipo, tá, eu vou ajudar. Não, mas era uma coisa de querer se envolver, exatamente. entrar nesse mundo, muito amor. Isso foi muito importante para eu. É um amor que transforma, né? Isso é muito importante. A gente que fica vulnerável na gestação, pós-gestação, a gente tendo esse apoio de amigos, família, trabalho, no nível que for, mas tendo qualquer tipo de apoio, a gente consegue passar por isso e mentalmente a gente não se afunda. Verdade. Porque mesmo sem perceber uma palavra, uma besteira, a gente gestante, a gente no início da vida materna, qualquer palavrinha a gente já, ai, obrigada, estava precisando disso. É verdade. Não é essa qualquer sensação. Comentário negativo a gente absorve, quando é positivo a gente se sente acolhida, né? Eu penso assim um pouco com relação a isso. Em relação aos amigos, assim, foi ótimo, porque todo mundo também, do mesmo jeito da família, chegou junto. E, inclusive, ganhei até um chá de fralda surpresa das minhas amigas. Eu vi, que coisa linda, Malu. Muito fofo tudo. Não foi, elas são demais. São maravilhosas. Malu, importante a gente estar falando aqui. Eu lembrei, a gente teve uma conversa antes. E aí, sobre essa questão da mentalidade que a gente está puxando um pouco. Você conversou comigo que você também é uma pesquisadora, né? Com relação à maternidade, que eu acho tão importante a gente pesquisar. É verdade, tudo. Minha gente. Olha, informação é vida, vida, vida. A gente se prepara. Eu até estava vendo um podcast também de uma colega sobre isso. E ela falava assim, minha gente, a gente estuda para um concurso, a gente estuda para fazer uma prova. Por que não estudar para a maternidade? Você está se preparando para isso. É tão bom quando a gente tem informação. Exatamente. Ok, que na prática é muito diferente, mas você tendo a teoria, você se sente mais segura, né? Para encarar ali. Com certeza, Malu, com certeza. O intuito aqui do Pod é justamente isso, é a gente fazer uma grande rede de apoio e conversar com as mães, com as gestantes, com essa mulher que está entrando na vida materna, de todas as etapas. O intuito é trazer para cá essas mulheres de todos esses momentos da vida da materna, desde o início, mãe de 2, mãe de um filho especial, enfim. Trazer várias mulheres para a gente se acolher e entender, como você disse, se a gente, mesmo na teoria, a gente perceber mais ou menos o que a gente vai lidar, pode ser que a gente venha lidar, vai ser... Eu sei que nem todo mundo tem acesso às informações, infelizmente. Mas, assim, as que tem, minha gente, a internet está aí, busquem. Exatamente. Tem muito Instagram, assim, maravilhoso, muito blog, tem livros incríveis falando sobre isso. É bem importante. É muito importante. E, Malu, você estava me comentando que nessas questões de estudar, de se preparar para o seu maternar, você descobriu uma inclinação genética da sua família. Conta um pouquinho para mim. Então, isso mesmo. A minha família, ela tem um histórico pesado, assim, de depressão. Mas é um histórico pesado mesmo. A minha avó tem 4 filhos. Nos 4, ela teve depressão. Nos 4? Nos 4. E minha mãe tem eu e meu irmão, e nos 2, porque foi a minha gravidez já foi seguida assim da do meu irmão. Ela era muito nova. Ela também teve depressão, mas tanto a minha mãe quanto a minha avó, elas só descobriram o diagnóstico da depressão de coisa de 20 e 30 anos depois. Meu assim, minha avó Deus, uns 30, minha mãe uns 20 anos depois. Recentemente, minha mãe comentou que ainda tinham resquícios daquela depressão que não foi diagnosticada, que não era falada. Que interessante, Malu. Então, assim, por já ter esse histórico todo na minha família,
a minha mãe já ficou mais atenta para que não acontecesse isso comigo. Eu não tenho diagnóstico de depressão, nunca tive, mas também não estou livre de ter, né? Então a gente tem que estar sempre tendo esse cuidado, que é muito importante. E aí, quando eu conversei, isso foi porque a gente estava falando sobre o baby blues no puerpério. Sim. Aí eu estava falando, poxa, o baby blues acomete assim. Tem gente que diz que tem literatura que diz que é 50% das grávidas, tem literatura que já diz que é até 90%. Então, quando eu conversei sobre isso, a minha mãe fez, poxa, como você, assim, tem essa informação? Porque na minha época eu só sentia que as pessoas estavam estranhas comigo, mas na verdade era eu. Olha eu estava só. triste, eu estava melancólica, por uma série de fatores, né, assim, que aconteciam com ela naquele momento. E tudo bem. Mas, assim, o importante hoje em dia é a gente tentar acolher esse sentimento quando vier, né? Entender e buscar ajuda. A terapia... Entre essas coisas. E a rede de apoio aqui ajuda muito. Malu, que interessante você falar isso. Realmente, na época das nossas mães, das nossas avós, não tinha isso. Não. Que interessante, porque hoje em dia a gente tem esse meio de comunicação, enfim, que Porque, é a internet, assim, né? Principalmente, hoje em dia ainda tem, mas antigamente era pior. O bebê nasceu e esquece a mulher. Exatamente. A mulher não existe mais, e aí ela tá tendo toda aquela queda hormonal no corpo dela, passando por uma série de coisas, e não tem um olhar com cautelo, com zelo para ela. É só o bebê. Mas é muito importante também olhar para a mulher. Exatamente. Eu sinto que hoje a gente fala muito mais sobre a maternidade e a mulher, mas eu sinto que a gente ainda tem um tabu muito grande. E eu acho que é o nosso intuito de falar o quanto antes, de falar muito, de abordar os assuntos, destrinchar eles, porque realmente, assim, se não for aberto esse link, a gente não conversa sobre. E aí, Malu, como é que você tá? Ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A mulher tá toda cagada, sem carisma nenhum. Então, assim, a gente tem que conversar e se acolher, né? Sobre isso. Eu até acolher e até outras mulheres que não são mães, ou porque não querem, ou porque ainda não passaram por essa experiência, mas começarem a procurar esse assunto para entender. Porque lá na frente, se você assim quiser, você vai entender o que vai rolar e você acolher essa mulher. Eu brinco que eu não tinha esse olhar de acolhimento. Eu tinha um olhar assim normal, que legal, tal. Mas eu não tinha muito essa percepção. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu tive que passar por isso, calçar esses sapatos para poder perceber essa mulher. E hoje estou totalmente diferente. Mas eu acho que é nossa obrigação enquanto mulheres ter essa base, passa para nossas filhas, para os nossos filhos, para nossas amigas, que são ou não gestantes por opção, ou porque não querem, tá tudo bem. Mas a gente se acolher como mulher e se entender, né? E falar mais sobre isso. Muito legal você ter falado essa questão da depressão, dessa carga genética, porque quando a gente está gestante, a gente foca muito no enxoval do bebê, no quartinho, nos móveis planejados, que não sei o quê. E a gente não olha direito pra gente. É verdade. Então, como você falou, você está buscando livros, você está buscando se envolver com pessoas que estão nesse ambiente que você está, pessoas de qualidade, né? A gente tem que peneirar também, porque tem tanta coisa na internet que você lê e fica besta. É verdade. Não é? E é importantíssimo essa questão do baby blues. Eu tive a minha... É muito importante vocês procurarem médicos de qualidade. E se vocês não tiverem condição, que nem todo mundo, né, Malu, como você falou, tem essa rede de apoio. Mas, assim, é por isso que é tão importante também a gente se acolher. Porque eu não tenho condição, mas tem uma amiga que pode ter... Essa amiga pode passar para você uma pessoa de qualidade, enfim. E a gente tentar ao máximo se ajudar, porque, por exemplo, eu tive a minha obstetra, e aí eu também não sabia nada, Malu, sobre baby blues. Eu estava lá muito focada na minha filha, na gestação, e não sabia. E aí ela disse, olha, Camila, eu perto de parir, ela disse, ó, Camila, eu acho que foi a segunda, a penúltima, ou foi a última, ou foi a penúltima consulta com ela. Aí ela disse assim, Camila, ó, existe uma coisa chamada baby blues. Eu disse, o que é isso? É uma doença? Exatamente, quando eu ouvi o termo, eu fiquei, o que é isso? Isso é uma doença com o bebê? Mas aí ela disse, olha, baby blues, ele acomete quase que é natural, quase todas as mulheres. É uma taxa, assim, altíssima. Não chega a ser uma depressão. É por conta de uma carga, né? Que você, enfim, ela explicou lá a parte da medicina, mas... Uma descarga emocional
Descarga emocional. Hormonal. Vou repetir. É uma Descarga hormonal muito grande. E aí, eu fui entender. Ela disse, olha, Camila, se você, em resumo, pra mim, né? Olha, Camila, se você passar mais de 15 dias, você vai se sentir normalmente triste e tal. Vontade de chorar sem ter muito porquê. Obviamente, você vai estar extremamente cansada, tem aquilo tudo. Mas vão ter coisas que você vai querer chorar sem acontecer nada. Se você tiver esse sentimento e esse sentimento não ultrapassar durante 15 dias, ok. Se ultrapassar mais um dia, você liga pra mim. Eu quero ver você pra ver se você vai precisar ir pra, sei lá, pra um psicólogo. A gente vê como é que tá isso, que pode ser que possa entrar em uma depressão. Graças a Deus, eu não tive. Mas, assim, muitas amigas, colegas, conhecidas tiveram e nem ficaram sabendo. Foram taxadas de chatas, de loucas na hora. Tipo, meu Deus, a pessoa tá muito sem noção. Como assim tá chorando? E o filho tem a pressão também, né, Malu? É verdade. A pressão que a gente se coloca e também a pressão dos outros, né? Por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa que ela me conhece pelo meu bom dia no WhatsApp. Porque Mãe, né? a gente não mora junta, né? Eu moro hoje em dia com o meu esposo. E ela me conhece muito. Pelo meu bom dia, ela sabe se eu tô bem, se eu não tô. E ela vai driblando essas situações. Quando ela sabe que é algo, assim, que eu acordei meio ruinzinha. Aí ela... Ruinzinha não, assim, triste, né? Aí ela vai e conversa comigo. Minha filha, olha, lembre, isso é químico, são hormônios. Isso é só uma fase que você tá passando. Amanhã você já vai acordar bom, então daqui para 2 horas você já vai estar ótima. Vamos pensar em coisas boas, fazer... Peraí, a gente tá Calma, caindo eu tava rapidinho. caindo. De boa, ajeita aí. Desculpa. Não, Repito, melhor repita. repetir, né? É. Peraí. Não se preocupe não, que a gente vai editar, gostosa. Aí minha mãe vem e conversa comigo e fala, lembre que isso é uma coisa química, é uma coisa que você não depende de você, são os seus hormônios. Eu lembro muito disso porque acho que bem no meu início do namoro, assim, com os 2 primeiros anos eu tomava anticoncepcional. E aí eu ficava tendo essa oscilação hormonal. E aí ela dizia, isso é químico. Tanto que eu parei de tomar anticoncepcional, né? Logo. Mas essa questão, na gravidez, ela sempre fala, vamos tentar mudar o foco. Aí ela tem esse olhar de acolhimento. Ai, ela, você quer chorar, não tem problema, chore. Quer fazer um brigadeiro, faça. Né? Mas tem mãe que não é assim, que não entende. Minha filha, por que isso? Você tem tudo que você quer, você tá com o filho na barriga, isso é ruim, vai passar pra ele. E não entende o lado da mulher. Exatamente. Né? E a gente se sente ainda mais culpada e é um gatilho muito maior. Malu, você falou uma coisa interessante que, novamente, eu fico voltando porque esse é o intuito também do pod. A gente precisa se abraçar enquanto mulher, olha só. Isso que você está falando, e não é nem por maldade, né? A gente sabe. Com certeza. Mas o que as nossas mães, se alguém passa por isso, ou avós, receberam isso, então elas vão reproduzir isso. É verdade. Porque elas não tiveram isso. E assim, isso é falta de conhecimento, falta de acolhimento, que as mães das nossas avós não tiveram, não receberam, e assim foi passado por toda uma geração. E eu acho que hoje a gente está começando a acordar um pouquinho mais para isso. E o intuito maior é a gente se acolher e se entender. Porque qualquer coisa que falem pra gente nesse momento é, tipo assim, 10 vezes mais pesado. A gente tá atolada de hormônio. A gente tá cansada. Falando especificamente da gestação, que é esse primeiro episódio. A gente tá, tipo assim, ainda mais no final, pelo menos pra mim. Malu, queria muito desgastante. Queria até lhe fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade. Tu gostou? Tá, assim, achou lindo, delicioso estar grávida? Eu não gostei, não vou mentir. Você sentiu o quê? Você acha lindo? Porque o pessoal fala, saudade da gravidez. Eu não tenho. Eu achei massa gerar uma criança. Agora, eu fiquei cansada. Fiquei com sono, dolorida. Pra você, como foi essa sensação? Tá sendo essa sensação? Então, eu não sei como vai ser o pós, né? Assim, se eu não sei se eu vou ter saudade, se eu não vou ainda. Mas eu acho que, assim, a gente se limita muito. Muito, 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 muito. Não, assim, é de fato um luto é de fato um luto da mulher que você era. Porque por mais que você, pós-parto, futuramente, 2, 3 anos, meses depois, você volte a tomar sua cerveja, a trabalhar, a fazer tudo que você faz, sua roda de amigos, enfim, nunca mais vai ser o mesmo. Porque agora você tem uma pessoa que depende de você, que está nos seus planos, que depende do seu tempo. Então, né?
Peraí. Amiga, que depende de você. Tava falando. Grávida, né, amor? Acontece Já de esqueci. ficar grávida. Grávida! Uma das coisas da gravidez também é o esquecimento, né? É. Menina, isso Menina. é... Menina, eu fiquei assim... Eu já sou meio desorganizada das ideias. Mas grávida, eu falava... Meu Deus, pra onde que eu É fui? impressionante como a gente esquece. Malu, Menino. tem um estudo científico tão interessante. Depois eu vou pesquisar pra colocar até no meu Instagram. Mas ele diz o seguinte... Que o nosso cérebro tem uma partezinha que ele diminui. Eu vou pesquisar direitinho pra falar. E tem uma partezinha que ele aumenta. Porque a gente tá se preparando pra proteger e deixar a nossa cria... Falando bem da questão animal mesmo. Para deixar eles vivos. Então, no cérebro vai diminuindo algumas coisas e você vai hiperfocando na criação do seu filho. Então, as outras coisas que o cérebro ele colocava para ficar focado e lembrar, ele está meio que desligando porque ele vai hiperfocar na criação dessa... Você vê, eu acho que muito provavelmente... Não é? É lindo. Eu vou pesquisar. Vou pesquisar, não. Vou pegar essa pesquisa que eu fiz, que eu vi. Eu achei interessante, porque quimicamente muda. É tão incrível isso de dentro para fora. E por isso os esquecimentos e tal. Mas tenho certeza que com relação às questões do seu filho, da sua criança, você não esquece, não né? esquece, né? É verdade, com certeza. Meu Deus, Malu, para finalizar, meu amor, o que é que você tem feito com todas essas demandas mentais, físicas, todos esses desafios que a gestação lhe trouxe? Apesar de você falar que, graças a Deus, teve uma rede de apoio, mas mesmo assim não deixa de não ser um desafio, né? Como verdade. é que você está lidando com isso? Quais são os conselhos que você pode passar para mães que querem iniciar uma gestação, para mães que estão no final como você? O que é que você tem para falar para esse pessoal? Então, gestação não é fácil, né? Dentro do grupo de grávidas do Pilates e tudo, a gente sempre comenta sobre uma pessoa, um familiar que veio com um comentário desnecessário e a gente absorve. E tentar, realmente se blindar. É difícil, é muito difícil, mas é tentar se blindar para não absorver certos tipos de comentários. Porque, assim, às vezes a pessoa vai falando achando que tá abalando, né, na brincadeira e que a pessoa vai levar bem tranquilo, bem de boa. Mas não é assim, né? Tem dias que a gente tá legal e pode levar de boa, tem dias que não. Uhum. E é realmente se blindar desses, não absorver, né, esses comentários, se fortificar cada vez mais, dentro, né, interiormente, exteriormente. A rede de apoio é uma coisa que não é realidade para todos. Então, assim, para quem tem o privilégio, muito bom. Mas para quem não tem, talvez buscar uma terapia ou algo do tipo, porque ajuda muito, né? Com e até certeza. Para quem tem a rede de apoio, a terapia é vida. A terapia é muito bom. Vida. Ótimo, Malu. Eu quero também deixar aqui um recado para todas as gestantes, para todas as tentantes, para quem já teve o seu filho, sua filha. Esse pode, justamente para isso, Malu está aqui como a primeira convidada. Malu, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra, foi muito legal. É uma pessoa que eu procurei e pensei logo nela nesse projeto, porque é de uma essência muito bacana, é uma menina que realmente, assim, é verdade, sabe? E a gente quer trazer e traduzir, trazer pessoas para cá que tenham uma essência legal, que realmente traduzam a verdade. Não sejam fake, não fique com mimimi, que seja uma mãe, uma maternidade real. É esse o intuito do Pod. Ai, obrigada. Obrigada Me sinto mesmo, lisonjeada. Ah, meu Deus. E foi bom que você não pariu, não foi, mulher? Agora eu tava preocupada. Eu falei, meu Deus, essa bolsa ia estourar. A gente teve um susto de madrugada que eu fiz. Minha Nossa Senhora, Malu, não, podcast. Eu juro. Eu tava pensando, falei, não, vai rolar, mas eu juro. Mas tá com 9 meses, vou esperar. Vai ver se é aquela que estoura a bolsa. Não, amor, mas graças a Deus rolou. Malu, deixa teu arroba aí pro pessoal. Me siga no Instagram, gente, Malu R. Mendes. Olha, Malu R. Mendes, o pod, gente, é arroba Nalu Podcast. O meu Instagram eu também falo sobre maternidade. É arroba Camila... Não, arroba Camila... De novo, eu vou repetir. Posso? Ui! Gente, sigam o... De novo. É muito ruim, direto. Vai de novo. Ui! Tá acabando, vai.
Não vou olhar pra você. Vai, não clica não aí, viu, cara? Viu, Dudu? Falta 4 minutos. Ele tá doido pra clicar ali. 1, 2, 3 e... Gente, sigam... Ninha, sai daqui, vai pra lá. Ela fica rindo, pô. Pô, véi. Tu fica rindo, brother? Vai, 1, 2, 3 e... Gente, sigam o podcast, @nalupodcast. E o meu Instagram também fala um pouquinho sobre maternidade. Abordo muita coisa legal lá, blá. De novo. Olha, sério. Hã? É só continuar. Vai. É porque a gente não é profissional, né, Dudu? Gente, o meu @ também é @... Travei, meu irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Gente, o meu @ é Camila. De novo. Tá, mulher. Vai se esconder aí, Dudu. Vai. 1, 2, 3 e... Peraí. Vai se esconder aí com o Dudu. Não ficou legal, não foi? Desculpa aí, Dudu. Vai. 1, 2, 3 e... Gente, sigam também meu Instagram, @CamilaTenório, _ Desculpa. É underline, é Ninha? Camila com 2 L, underline. Ai, Malu, socorro. Vai, 1, 2, 3 e... Gente, também sigam o meu @. Ai, que merda, travei, meu irmão. Peraí, Dudu, ainda falta alguns minutos. Não clica agora, não. Vai. Tô me vendo aqui. Olha, dá pra ver você ali rindo. Filha da mãe. Tô eu me desorganizando aqui. Pau. Vai. Ninha? Vai. Tô de costas. Ai, meu Deus. Tava tão bom, gente. Só pra me clicar ali. Faltam 5 minutos, Dudu. Faltam 4. Gente, também sigam o meu Instagram, @CamilaTenório, _ Camila com 2 L's. Eu falo sobre maternidade, tem muito conteúdo legal lá, viu? Muito obrigada. Tá se encerrando mais um podcast na Lucast. Vai vir muita coisa legal. A gente depois vai botar a agenda pra vocês, viu? Tchau. Como é que termina, hein, Dudu? Obrigado, tchau. Vai, Malu, vamos ver já. Gostei nós duas. Vai, Malu. Me ajuda, gostosa. Tudo certo. Vai, Malu, dá um tchau. Vai falar alguma coisa. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.